No início, surge uma simples, porém poderosa pergunta: o que é Deus? Esta questão acompanha a humanidade desde seus primeiros momentos de consciência. Atravessa os séculos e continentes, permeando filosofias, culturas e psiques. A resposta, longe de ser simples, é um mistério profundo como o próprio universo. Deus tem inspirado poetas, filósofos, cientistas e pessoas comuns em busca de respostas para as questões fundamentais da vida. Mas, ao olharmos mais de perto, talvez não encontremos uma única resposta, mas várias respostas possíveis, cada uma com sua beleza e profundidade únicas. Para alguns, Deus é uma figura paterna, um Criador supremo que, em uma frase, observou o caos e deu vida às estrelas e ao mundo. Aqueles que acreditam nessa visão descrevem Deus como uma entidade que oferece amor e orientação. Como um pai que cuida dos seus filhos. Por exemplo, na Bíblia, Deus é retratado como aquele que disse a Moisés para guiar seu povo, e ele aparece como uma coluna de fogo à noite e como uma nuvem durante o dia, um ser protetor e justo que guarda a humanidade. De acordo com a Bíblia, este Deus também é aquele que enviou seu Filho para salvar o mundo com amor e sacrifícios supremos. Este conceito de Deus Pai também existe em outras religiões, como o Islã, onde Allah é visto como o único Criador e Juiz. Por meio do Alcorão, ele guia os fiéis no caminho reto. Para outros, Deus é mais uma força impessoal, algo que não pode ser contido em palavras ou conceitos. No hinduísmo, Brahman é o todo, uma energia universal, o princípio subjacente sobre o qual todo o ser está subjacente e não um ser com forma. Não possui desejos ou caprichos humanos, é apenas a existência pura e é a base de toda a realidade. Assim como a água que flui através de rios e oceanos, Deus é o fluxo que conecta e sustenta tudo o que existe. Esse Deus impessoal também pode ser encontrado no taoísmo, onde o Tao é uma força natural que produz e mantém o equilíbrio básico em todos os aspectos do universo. Para aqueles que seguem essa visão, Deus não é uma figura antropomórfica, mas sim uma essência, um fluxo que guia e mantém a ordem das coisas. Algumas pessoas veem Deus na natureza, em cada folha balançando ao vento e em cada raio de sol que toca a terra. Nesse sentido, Deus é a totalidade que nos rodeia. Para um panteísta, o mundo em si é sagrado e o universo é a expressão do sagrado. Não há fronteira entre o material e o espiritual. Por exemplo, o filósofo Berke Spinoza acredita que Deus é a própria natureza e que tudo o que existe é uma manifestação de Deus em cada amanhecer, em cada tempestade, em cada ciclo de vida, morte e renascimento. A presença divina revela-se. Esta visão oferece conforto àqueles que buscam uma conexão direta com o ambiente, encontrando uma faísca de divindade em cada elemento do mundo. Outros acreditam que Deus é uma construção psicológica, uma necessidade humana para lidar com a solidão, a incerteza e a inevitabilidade da morte. Em O Futuro de uma Ilusão, Sigmund Freud argumenta que a ideia de Deus surge do desejo infantil de ter um protetor contra os perigos da vida, uma figura que possa dar significado e conforto diante do inexplicável e que, sob essa perspectiva, Deus é uma realização desse desejo. Isso irá refletir nossos medos e esperanças. Jung, por outro lado, acreditava que Deus era o arquétipo do inconsciente coletivo, o representante dos desejos e necessidades transcendentes do ser humano. Segundo Jung, a imagem de Deus está profundamente enraizada na psique humana como um símbolo que nos leva à busca do propósito e do significado da vida. É também a visão de Deus como um princípio moral, uma espécie de bússola interior que nos guia para o bem. Nesta interpretação, Deus não é necessariamente uma entidade externa, mas a voz interior que nos leva a tratar os outros com compaixão, justiça e amor. Muitas pessoas, independentemente de sua religião, encontram Deus em atos de bondade e altruísmo. Você pode sentir a presença divina quando uma pessoa ajuda um estranho sem esperar nada em troca, quando um grupo de pessoas se une para apoiar aqueles que precisam. Esta ideia está incorporada na ética de muitas religiões e filosofias. Do amor ao próximo no cristianismo à compaixão no budismo, podemos finalmente considerar outra possibilidade, se Deus não fosse algo fora de nós, mas sim a faísca que habita todo o desejo. Em algumas filosofias orientais, como o budismo, falamos de alcançar um estado de iluminação no qual entendemos que a divindade não está fora do céu ou dos templos distantes, mas no centro do ego. Deus pode ser a capacidade do ser humano de transcender a si mesmo, ser compassivo e experimentar a conexão com tudo o que existe no hinduísmo. Há também a ideia de que, Atman, o ser interior, é um com Brahman, o que sugere que cada pessoa tem uma parte da divindade e uma conexão profunda com o todo. Um exemplo disso pode ser quando uma mãe arrisca sua vida sem pensar para salvar seu filho. O ato é motivado por amor puro e altruísta. Não pode ser uma manifestação da divindade, nem uma manifestação de um estranho que estende a mão para ajudar alguém necessitado sem esperar nada em troca. Isso não é um reflexo de algo maior? Algo além da nossa compreensão diária? Quando um artista produz uma peça que inspira os outros, quando um músico produz uma melodia que toca profundamente os outros, também podemos ver essa faísca divina na arte e na criatividade. Não é uma manifestação do toque divino dentro de cada ser humano?
Talvez a resposta mais surpreendente à pergunta de quem é Deus é que não existe uma única resposta. A magia desse conceito de Deus pode ser o Criador do Universo, uma energia impessoal, um reflexo de nossos medos, uma faísca divina na própria natureza ou em cada pessoa. Ou pode ser tudo isso ao mesmo tempo. No final, a verdadeira resposta está no coração de todos. Deus é um mistério. Mas também é uma busca, um desejo de compreender o incompreensível, um sentimento de conexão com algo que está além de nós mesmos. Talvez Deus seja, em última análise, o problema em si, o que nos leva a explorar, aprender, amar e buscar mais. Deus é a jornada, não apenas o destino, e cada um de nós tem a capacidade de encontrá-lo na própria vida, nos momentos grandes e pequenos, na beleza e na tristeza, na solidão e na comunidade. Em cada experiência humana, há um brilho divino esperando para ser reconhecido.